Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. No programa de hoje vamos falar sobre a 15ª Cúpula dos Chefes de Estado do BRICS, realizada entre os dias 22 e 24 de agosto em Joanesburgo, na África do Sul. O grupo, formado por 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, terá 6 novos integrantes a partir de 1º de janeiro de 2024. Vamos ver quais são as expectativas para o novo desenho do bloco, com a entrada da Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes. A reunião foi marcada pela discussão de temas como enfrentamento às desigualdades, mudanças climáticas, comércio, inovação tecnológica e reformas nas instituições financeiras internacionais. Esse foi o primeiro encontro presencial da cúpula do BRICS desde o início da pandemia de Covid-19. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participou de forma remota. Além de aprovar a entrada de novos integrantes, a cúpula do BRICS decidiu criar uma moeda única para ser usada em transações comerciais do grupo. O assunto será retomado após estudos de equipes econômicas na reunião do ano que vem. Em conversa com a imprensa, o presidente Lula comemorou a força do grupo de emergentes. Agora, você pode fazer uma reunião dos BRICS com o G7 em condições de superioridade, porque o PIB na paridade de compra, os BRICS têm mais. Os BRICS agora representam 36,7% do PIB de paridade de compra. O G7 representa 29% agora. Então, as condições geopolíticas para você negociar mudam. E você negocia em conjunto. E para falar deste assunto, eu converso online com Priscila Caneparo, doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais. Doutora Priscila, seja bem-vinda à TV Justiça. Fala para a gente pode dizer que essa é considerada a principal e mais importante reunião do bloco? Olá, Marina, olá a todos. É inegável que essa reunião é, de fato, a mais importante desde a existência do BRIC, né, que se transformou em momento posterior no BRICS, com o ingresso da África do Sul. Por que é a reunião mais importante? Primeiro ponto, porque é o primeiro momento que a gente observa, de fato, uma grande abertura em termos de estados, né, quase que dobrando o número de estados que compõem esse BRICS, dentro dessa perspectiva de sociedade internacional e dentro do próprio bloco, né, dentro do próprio grupo. Então, de fato, como a gente, né, já vem prospectando, o BRICS agora ele vai ter um papel de destaque no cenário internacional, é inegável, vai fazer frente às negociações do G7 e vai se transformar em um grande angariador de temáticas de agenda internacional, ou seja, ele vai ditar um pouco as regras daquilo que, de fato, vai se ter a importância para ser debatido e, principalmente, né, em termos de comércio, que a gente está muito preocupado para ver como é que vamos prospectar os acordos agora com esse BRICS que sai tão fortalecido. E, em segundo ponto, não dá para deixar de destacar também, ele começa a pontuar justamente aquilo que a gente já esperava no BRICS lá nos anos 2001, quando o BRICS foi criado, né? Que é justamente o sentido do quê? O sentido de pontuar alguma agenda que venha em um contraponto ao norte global, né? Principalmente o norte ocidental global, aqueles países mais desenvolvidos. Então, a gente já observa nessa declaração que vem a partir desse encontro, né, os países do BRICS alfinetando esses países do norte global, falando que, né, efetivamente, eles precisam pensar mais em desenvolvimento sustentável, que eles, de fato, fizeram uma grande e vasta devastação contra o meio ambiente historicamente. Então, vem a ser, de fato, uma reunião inegavelmente muito importante, a mais importante historicamente do grupo. Agora, a gente viu aí o presidente Lula comemorar essa adesão e essa reunião, né? Como que a gente pode dizer que o reflexo político da adesão desses países vai desenhar agora nesse cenário político internacional? Bom, Marina, eu acho que é importante destacar, né, que a gente tem uma questão aí política muito complexa dentro do BRICS. Por quê? Porque a gente tem que entender que, por exemplo, a gente tem Índia, China e Rússia dentro do mesmo bloco, né? Historicamente, Índia é um parceiro, um grande aliado político, estratégico dos Estados Unidos.
E ela não vai querer uma dedolarização da economia, ela não vai querer se contrapor muito fortemente contra os Estados Unidos e contra efetivamente a Europa. O Brasil também vai nessa mesma onda, só que em contrapartida, né, a gente sabe que China e Rússia não estão muito preocupados com essa imagem de ser o contraponto no cenário internacional em relação aos Estados Unidos e à União Europeia. Então, o que a gente vê é que dentro, intrabloco desse BRICS, a gente vai ter que lidar com alguns problemas próprios da política desses estados que acabam tendo uma relação mais próxima, mais distante com esses estados cujos quais não compõem o BRICS. Então, de fato, o que nos preocupa hoje, o que a gente está muito ansioso para ver, é como vai ser, né, a reação do cenário internacional, principalmente de Estados Unidos e União Europeia, com o ingresso do Irã. Era um país que a gente não esperava. Então, como é que vai ficar esse cenário político efetivamente, né? Então, a gente está bem ansioso para saber, prospectando, como é que vai se dar essa estabilização de relações. E justamente o que eu queria perguntar, com a entrada do Irã foi surpreendente, porque, de certa forma, mais de 40 países estavam aí candidatos, vamos dizer assim, a entrar para esse bloco e convidados, vamos dizer assim, né, solicitando uma entrada para esse bloco. E a Indonésia era um desses países, mas o bloco optou pela entrada do Irã e da Etiópia, por exemplo. O que agradou esse bloco? O que chamou a atenção nesse cenário político e econômico para permitir a entrada desses dois países em detrimento de países como a Indonésia? Bom, Marina, a gente tem que entender, né, que alguns países já estavam certos o ingresso, né, ou o convite para ingresso. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito. Os outros estados, principalmente a Argentina, a Indonésia, existia uma certa dúvida, principalmente porque o Brasil era contrário, em um primeiro momento, o ingresso de novos estados. Então, o que aconteceu? A China e a Rússia queriam muito que o Irã entrasse, porque, de fato, o Irã é um grande produtor de petróleo no cenário internacional, um grande produtor de gás, e acabaria angariando muitos recursos para esses países transacionar, em termos econômicos, de maneira mais fácil, o gás advindo do Irã e o petróleo advindo do Irã. Porém, em contrapartida, Índia, África do Sul e Brasil estavam vendo com muito receio esse ingresso efetivamente do Irã. Então, o que aconteceu? Para agradar o Brasil, o BRICS chamou a Argentina, porque existia, né, uma demanda brasileira. Se for para entrar alguém, eu quero que entre um parceiro meu histórico, um parceiro meu geopolítico, né, uma estratégia para justamente angariar uma força dentro do bloco. E a África do Sul queria que entrasse algum país africano. Como, né, o BRICS ele também propugna muito pelo desenvolvimento econômico, pela questão da população, entrou-se a Etiópia, que é um país com franco desenvolvimento econômico nos últimos tempos na África e principalmente é o segundo país mais populoso do continente. Então, foi tudo numa perspectiva política, econômica e principalmente estratégica, o ingresso desses estados. Agora, outra situação delicada que houve nessa reunião é a ausência, na verdade, do presidente Vladimir Putin. Ele não foi a Joanesburgo. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o motivo, né, dessa ausência dele e a repercussão dessa não ida, né? Ele participou, mas de forma remota. Bom, Marina, existia todo um cenário apreensivo, principalmente em relação ao governo da África do Sul, para saber se o Putin iria ou não iria à reunião de cúpula do BRICS, né? Por quê? Porque existe um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional contra o Vladimir Putin e a África do Sul faz parte desse Tribunal Penal Internacional. Então, teoricamente, ela teria a obrigação de entregar, a gente chama de surrender, né, entregar efetivamente o Putin para o Tribunal Penal Internacional, para ser julgado, processado e julgado perante o Tribunal Penal Internacional. Só que a questão é a seguinte, é um embrolho diplomático. Como é que a África do Sul iria entregar um presidente daquele rol cujo qual a gente tem um acordo de cooperação, um acordo efetivamente de estreitar laços? Como é que faria? Né? Então, a África do Sul muito provavelmente não entregaria o Putin, descumpriria para com sua obrigação no cenário internacional, principalmente em frente ao TPI, e foi um grande alívio para a África do Sul quando o Putin anunciou que não iria, que iria mandar um representante. Né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender que a questão vai além dos BRICS, vai efetivamente de um termo de responsabilidade internacional da África do Sul frente ao Tribunal Penal Internacional e principalmente pensando, por outro lado, um parceiro estratégico que compõe esse grupo, que é justamente a Rússia. Como é que ia ficar? Provavelmente a África do Sul não entregaria o Putin,
mas estaria perante um embrolho diplomático internacional. E sobre esse assunto, a gente tem alguma esperança em relação à guerra da Ucrânia? Bom, é complexo a gente falar que o BRICS ele vai tocar na ferida da guerra na Ucrânia. Não vai, tá? A gente já esperava que frente a essa declaração, efetivamente, da 15ª cúpula dos BRICS, nada fosse dito em relação à guerra na Ucrânia. Na verdade, a gente esperaria uma ou duas linhas. A verdade é que a declaração de Joanesburgo, como ficou conhecida essa declaração final da cúpula de Joanesburgo, não trouxe nenhuma linha sequer sobre a guerra na Ucrânia. Claro, um dos membros é a Rússia, outro membro é a China, e eles não querem dar um grande destaque no cenário internacional para as ações desenvolvidas pela Rússia dentro do território ucraniano. Porém, em contrapartida, essa declaração tocou em algumas feridas abertas em termos de direito humanitário, como, por exemplo, a questão do Haiti, a crise humanitária no Haiti, como, por exemplo, a crise humanitária no Iêmen e alguns conflitos que estão sendo desenrolados no Oriente Médio. Então, não é que essa declaração se absteve de falar sobre conflitos. Na verdade, ela apontou que a gente tem que cooperar internacionalmente, que a gente tem que procurar meios pacíficos para dirimir as controvérsias no cenário internacional, mas ela não destacou absolutamente nada sobre guerra na Ucrânia. É importante destacar. Vamos mudar agora um pouco para a economia. Essa possibilidade da criação de uma moeda única do bloco, como que o cenário econômico, vamos dizer assim, e o mercado enxergou essa possibilidade e qual que seria? Seria uma moeda nova ou, por exemplo, a adesão de uma moeda já existente de algum desses países? Marina, essa prospecção de uma moeda única ainda é um sonho distante do BRICS, né? Porque a gente sabe que tem um país que se contrapõe fortemente à criação da moeda única, que é a Índia. Outro país que não gosta muito da ideia também é a África do Sul. A gente tem que ver como é que vai se dar a movimentação desses 6 novos membros, se de fato ingressarem dentro do BRICS. E dentro dessa premissa, como é que fica essa movimentação? China e Rússia sempre pensam em uma prospecção de se utilizar, se porventura o BRICS conseguir atingir uma moeda única, utilizar o yuan, né? Então eles falam, poxa, a China já faz parte desse cenário internacional, não tem por que a gente criar uma moeda nova, né? Justamente para fazer frente ao dólar. Vamos nos utilizar do yuan, que a gente já está utilizando, até porque a partir do momento que a Rússia sofre os embargos econômicos do Ocidente, por conta das ações desenvolvidas dentro da Ucrânia, a Rússia já está muito acostumada a negociar no cenário internacional com o yuan. Mas aí vem a contrapartida, principalmente vinda do Brasil. O Brasil fala, né? E o Brasil não quer se indispor com os países ocidentais do norte, por exemplo, Estados Unidos e União Europeia. Ele fala, poxa, mas até pensar em uma moeda comum, tudo bem, mas veja, não dá para usar o yuan, seria um atentado, uma afronta contra o dólar. Talvez criar uma moeda diferente. Então, basicamente, a gente tem 3 pontos aí, 3 vértices, né? Um primeiro que quer utilizar o yuan, né? Que é centralizado principalmente com China e Rússia. Um segundo que quer uma moeda única, né? Mas não quer que seja efetivamente o yuan, que seja uma nova moeda, né? Versado principalmente encabeçado pelo Brasil. E um pouquinho vindo na onda a África do Sul. E um terceiro que não quer, que quer continuar com o padrão dólar, que é a Índia. Uma saia justa, né, doutora? Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta, hoje repercutindo a 15ª cúpula dos chefes de Estado do BRICS, realizada na semana passada. Falamos sobre a entrada de 6 novos países no grupo: Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes, e sobre a criação de uma moeda única. Vamos falar agora sobre outros temas que foram destaque na reunião deste ano. A nossa convidada é a Priscila Caneparo, doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais. Doutora Priscila, a gente sabe aí que os países do BRICS estão entre os maiores emissores de gases poluentes e acabaram, vamos dizer assim, de decidir por admitir a Arábia Saudita, que é o segundo maior produtor de petróleo.
Nesse encontro foi discutido ou avançado alguma questão em relação a desenvolvimento sustentável e energia, transição de energia, de matriz energética, perdão. Bom, Marina, tá? O documento e a cúpula em si, ela veio muito numa pegada de tentar consolidar ou tentar pavimentar meios para consolidar a Agenda 2030 da ONU, que trata sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, foi a grande chave dentro desse ponto de desenvolvimento sustentável. E a gente teve um outro ponto também muito delicado que os estados trabalharam, que foi em relação à biodiversidade, tá? Só para destacar em termos de meio ambiente, que foi detalhado na cúpula. Mas em relação ao desenvolvimento sustentável e a busca por uma energia limpa, uma energia renovável, de fato, os estados falaram, né? Eu acho que é super importante destacar aqui que eles, de fato, precisam fazer essa transição energética, até destacar no caso do Brasil, que o problema do Brasil não é a matriz energética do Brasil é limpa, mas, em contrapartida, eles, né, apontaram o dedo para os países desenvolvidos, falando que, assim, ainda que eles poluam, que eles degradem esses estados que compõem os BRICS, eles estão buscando formas alternativas para combater essa emissão de gases de efeito estufa. Em contrapartida, os países do mundo norte, do norte global, né, estão lá continuando a poluir historicamente e nada fazem efetivamente, né? Então, eles meio que transferiram essa responsabilidade para os estados desenvolvidos, mas assumiram essa parcela de compromisso, não diria responsabilidade, mas de compromisso, de fazer essa transição energética e principalmente em consolidar a Agenda 2030 da ONU. A declaração final do encontro trouxe, inclusive, alguma menção a respeito dessa transição para investimentos em energia limpa, por exemplo? Trouxe, Marina. Em realidade, essa declaração ela trouxe diversos pontos em relação à tecnologia, em relação a desenvolvimento sustentável, e em relação principalmente à busca por uma economia mais verde, né? Como os países, a green economy, que a gente chama, né? E dentro dessa perspectiva, eu acho super importante destacar que o documento trouxe um termo que a gente não está muito acostumado cotidianamente, que é a governança global. A governança global para a sustentabilidade, pensando sempre em unir um tripé, a economia, o meio ambiente e a política. Então, dentro dessa premissa, os estados eles têm que angariar fundos para fazer essa transição por intermédio até de um regime cooperacional, como o próprio documento final fala, né, fazendo uma trespassagem de tecnologia daqueles estados que têm para aqueles estados que não têm, mas principalmente pensando que isso não vai obstar o desenvolvimento econômico e principalmente pensando que vai unir, né, com a questão também da proteção ambiental, garantindo o desenvolvimento sustentável numa perspectiva prática. E o BRICS também é responsável pela produção de 1/3 dos alimentos do mundo. Nesse sentido, em relação à agricultura sustentável também, os países se comprometeram a fortalecer essa proposta de agricultura sustentável. Quais foram essas iniciativas discutidas? Bom, Marina, eles reafirmaram muito essa questão que eles são produtores de 1/3 de todo o alimento mundial e falaram que eles vão tentar fazer todos os aportes para a cooperação entre esses estados para garantir com que eles tenham cada vez mais essa produção de alimentos. Produção de alimentos essas pautada, como você bem destacou, em uma agricultura sustentável por intermédio da utilização da tecnologia. Então, eles pautaram muito em um binômio aí, né, que andam interligados de mãos dadas. A questão da tecnologia e a questão efetivamente da cooperação. Aqueles estados que desenvolvem a tecnologia têm que passar cooperativamente para outros estados para que essa produção de alimento possa vir a aumentar de forma sustentável. Só que eu acho que é super importante, antes a gente falar até sobre a questão desse ponto de agricultura sustentável, perguntar por que esses países têm tanto interesse no desenvolvimento de uma agricultura sustentável. Primeiro, porque eles estão preocupados com a temática justamente da sustentabilidade, Agenda 2030, pelo menos na retórica. E segundo ponto, porque a gente está falando de China, a gente está falando de Índia, a gente está falando de países muito populosos, que já estão com uma crise alimentar. E justamente isso que eu ia fazer a pergunta, se há algum compromisso nessa declaração e nesse encontro em relação à redução de índices de pobreza e desigualdade. Sim, em termos de redução de pobreza e desigualdade, né, a gente tem sempre um objetivo que a gente trabalha
de 1 para 3, né? Então, o que significa isso? O país mais desenvolvido tem que ser apenas 3 vezes mais desenvolvido do que o menos desenvolvido. Então, eles querem fazer essa redução, né, dentro do bloco, intrabloco, obviamente, para garantir um desenvolvimento equilibrado, principalmente em uma vertente, de garantir com que haja uma dignidade da pessoa humana, com que haja uma diminuição dos índices de pobreza e, principalmente, garantir qualidade básica de vida para essas pessoas. Então, se falou muito dentro dessa declaração em relação à alimentação adequada, saneamento básico, educação, sistema de saúde, né? Inclusive em relação à pandemia e como ela trouxe esse aumento também da pobreza. Agora, doutora Priscila, em linhas gerais, né, tratando de todas essas questões que nós já abordamos aqui, essa relação política, econômica, questões de desenvolvimento, como o Brasil fica nesse cenário em relação a todos esses temas? Ele ganha ou perde força depois desse encontro? Bom, Marina, se a gente analisar pelo cenário macro, o Brasil ganha força, porque ele está dentro do BRICS. Então, assim, analisando o Brasil como um integrante do BRICS a partir da perspectiva externa, é óbvio que o Brasil ganha força, né? A gente tem falas muito contundentes da diplomacia brasileira, do presidente Lula, falando efetivamente que o Brasil ele quer fazer dar certo, né? Ele até pontuou, como vocês bem destacaram, que o BRICS está tendo maior número de desenvolvimento do que o G7, mas isso falando de uma perspectiva fora do bloco. Em uma perspectiva intra-bloco, o Brasil perde força, porque o Brasil, basicamente, era o representante da América Latina, era um dos países que compunha, junto com Rússia, China e Índia, esse movimento, né, desse grupo, efetivamente, das economias emergentes, e agora o Brasil não é mais o país, ele vai ser ofuscado, porque hoje existem ele mais 10 países que podem vir a fazer parte desse BRICS. E é inegável que são países com uma dicotomia em termos de desenvolvimento, em termos de realidades, junto com o Brasil. Então, assim, é Brasil e Argentina e o restante dos países falando outra língua, que não a brasileira, que não a latino-americana. Então, dentro dessa perspectiva intrabloco, pela minha análise, o Brasil perde quando esses estados ingressam no BRICS. E o que a gente pode esperar, então, desse bloco aí para frente, para os próximos anos, principalmente para depois de 2024, quando realmente os países, esses 6 novos países vão aderir ao bloco? Marina, é a grande questão. O que é o BRICS hoje, né? O que vai ser o BRICS amanhã? Eles falam muito em trinômio de temáticas, política, econômica e, efetivamente, ambiental. Mas será que a gente consegue coadunar esse tripé a partir de estados tão dicotômicos, a partir de estados tão diferentes? Assim, a perspectiva de ingresso desses 6 outros estados foi uma perspectiva muito, muito voltada para a economia e principalmente para a matéria-prima que os estados originários do BRICS têm interesse. Mas qual que vai ser o grande objetivo do BRICS? Né? É inegável que a gente tem esse problema em termos de garantir com que compreendamos para que o BRICS foi o BRICS foi criado. Mas em termos concretos, a gente vai se perguntar também, como é que vai ficar esse BRICS em relação ao G7? Ele vai de fato conseguir fazer força? Eu acredito que sim, mas o BRICS precisa se descobrir antes de fazer força frente ao G7. Era justamente também esse contraponto, se ele consegue chegar a fazer uma força e ser, vamos dizer assim, uma segunda força na economia, no cenário de política e economia mundial. Em números, Marina, consegue, tá? Já consegue hoje, né? Ele vai inegavelmente vir para um aspecto focal das negociações internacionais a partir de então, porque não tem como agora o G7 desconsiderar o BRICS. Lá em 2017, né, o BRICS ficou muito apagado, questionando-se se o BRICS de fato ainda ia continuar sua existência. Mas hoje, principalmente com a guerra na Ucrânia, quando Rússia e China se erigem, né, numa perspectiva de solidificarem seus laços, quando a Índia começa a ficar quieta em relação, né, às sanções, aos embargos econômicos sofridos pela Rússia, não se contrapõe veementemente no cenário internacional para comprar gás barato da Rússia, por conta das suas ações desenvolvidas na Ucrânia, quando a gente observa o Brasil também partilhando desse movimento de estreitamento de ligação de laços com a China, a gente vai observar que hoje o G7 vai ter que conversar com o BRICS.
Com esses mais 6 países ingressando, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita principalmente, o G7 não vai poder deixar o BRICS mais ofuscado. Até porque a gente sabe que hoje o BRICS, em termos numéricos, ele representa mais do que o G7. Doutora Priscila, eu agradeço muito a sua participação aqui na TV Justiça, no nosso programa Direitos Sem Fronteiras. Obrigada, eu quem agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a participação da Priscila Caneparo, doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais. E muito obrigada, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. E também estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.